Olá, meu nome é Patrícia Braille, eu sou presidente da Braille Biomédica e seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Eu agradeço a disponibilidade e a gentileza da sua presença para participar desse nosso talk show do 100% Coração. Eu que agradeço o convite, Patrícia. É um prazer participar desse evento, que eu sei que tem uma potencialidade de atingir um público muito grande, e a sociedade brasileira ela tem essa missão, né, de transmitir conhecimento, sobretudo em relação à promoção da saúde cardiovascular da população brasileira. Nós sabemos que enfermidades do coração são muito prevalentes e afetam uma grande parte da nossa população. Esse talk show leva o nome da nossa campanha, a campanha da Braille Biomédica, que a gente realiza já há 6 anos. Ela é chamada 100% Coração e acontece durante o mês de setembro. Essa nossa campanha busca, assim como o senhor disse, a conscientizar sobre a prevenção das doenças do coração, e é necessário ainda mais neste ano, em que a gente está passando essa pandemia do Covid-19, e acreditamos ser muito importante não deixar os cuidados com o coração de lado. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso. Eu quero falar um pouquinho a respeito do senhor, doutor, o senhor me permite, médico cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, conselheiro titular do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Cardio Center do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, que é a Unimed João Pessoa, médico cardiologista intervencionista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, na Paraíba. Bom, se eu fosse falar do seu currículo, doutor, eu sei que a gente ficaria só nesse assunto a nossa entrevista inteira, mas o senhor é uma referência e, antes de tudo, é um médico humanista. E é por isso que nós temos orgulho de ter aqui o senhor conosco. E a gente escolheu agora o dia 29 para encerrar essa nossa campanha com chave de ouro. É o Dia Mundial do Coração. Então, ter o senhor aqui nessa nossa entrevista é um orgulho, é uma alegria sem fim. Muito obrigada por estar aqui conosco. A alegria é minha, viu, Patrícia? Que bom. Então, vamos começar? As doenças cardiovasculares e as afecções do coração e da circulação representam a principal causa de mortes no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o que são essas doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas não só lideram as estatísticas de mortes no Brasil, mas no mundo, né? Então, estima-se que no mundo mais de 18 milhões de óbitos provocados por doenças do coração. Nós temos mais de 500 milhões de pessoas no mundo com doenças cardíacas, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, onde as doenças cardiovasculares, elas são muito prevalentes. A estimativa é que no Brasil existam 14 milhões de indivíduos com doenças do coração, que ocasionam mais de 380 mil óbitos todos os anos. Então, mais ou menos 1.000 óbitos por doenças do coração todos os dias, né? As mais prevalentes, e que toda a população já conhece, né? Dado que nós, os médicos, como dizia o professor Braille, nós temos informado isso de maneira reiterada há pelo menos 3 décadas, a hipertensão arterial, uma doença muito prevalente, né? O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, né? Houve um grande progresso na cardiologia, tanto em relação às terapias medicamentosas, quanto em relação ao conhecimento sobre a prevenção das doenças cardiovasculares e também de técnicas, sejam elas cirúrgicas, sejam elas através de cateterismo cardíaco, de tal maneira que nos últimos 30 anos nós conseguimos reduzir mortalidades por doenças do coração. Não obstante, ainda morre muita gente.
nós precisamos trabalhar muito forte, não só através de tratamentos, mas como você afirmou, Patrícia, sobretudo por meio da prevenção. Isso Porque aí. através de medidas simples, como, por exemplo, o controle do peso, abandonar o hábito de fumar, controlar o diabetes, controlar a hipertensão arterial, nós conseguimos reduzir de maneira muito forte o número de óbitos por doenças do coração. Então, esses que o senhor disse são fatores de risco, então, para as doenças cardiovasculares, né? Como o senhor acabou de dizer. Às vezes pode parecer algo muito básico falar a respeito de fator de risco, mas a gente acredita que é importante a gente sempre ressaltar o que é que pode causar uma doença cardíaca ou vascular. Então, esse que o senhor acabou de dizer, né? Principalmente. Fatores de risco. Então, só recapitulando, a pressão arterial elevada, a Sim. obesidade, o sedentarismo, o diabetes, o aumento do colesterol, o tabagismo. Então, esses fatores de riscos precisam ser combatidos. Nós sabemos que se nós conseguirmos combater esses fatores de risco de maneira eficaz, nós vamos conseguir reduzir mortalidade cardiovascular. O mês de setembro foi escolhido pelos cardiologistas do mundo todo para alertar sobre o problema das doenças cardiovasculares. E o dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Todo dia é o Dia do Coração, né? Mas no dia 29 nós vamos fazer um esforço redobrado para levar essa temática ao conhecimento mais amplo da sociedade brasileira. Você alertava sobre a questão da pandemia da Covid-19. Um sério problema de saúde pública, né? Nós, poucas vezes, assistimos uma situação como essa. No século passado, no começo do século passado, nós tivemos uma pandemia da gripe espanhola. Isso afeta o sistema de saúde de uma maneira muito forte, né? Naquela época, não tinha a conotação de hoje, porque hoje a gente vive num mundo globalizado. Aquilo que acontece na China, logo chega aqui no nosso país, que é o Brasil, né? As doenças cardiovasculares, elas também, abstraído do caráter infeccioso, né? Porque doença do coração não pega, né? São uma verdadeira pandemia, por conta dos números, né? Você vê Covid aqui no Brasil, nós temos hoje cerca de 130 mil óbitos, é o que se estima, 132. Eu ouvi hoje Já isso. doenças cardiovasculares matam 380 mil, mais de 380 mil todos os anos, né? Eu não estou querendo minimizar a questão da Covid-19, porque no ano de 2020, o excesso de óbito, quando nós comparamos com o ano de 2019, se deve às síndromes respiratórias agudas provocadas pela Covid-19. Até porque essa doença, como sabemos, ela também tem um impacto forte naqueles indivíduos que têm doenças do coração. Sim, elas são mais graves nesses indivíduos, né? Que têm esse Perfeito. problema Esses cardíaco. indivíduos cardiopatas, eles, quando adquirem a infecção pelo coronavírus, eles têm um risco de óbito maior, né? Não só porque eles são indivíduos mais frágeis, são mais idosos, eles têm um peso maior, eles têm mais diabetes, são mais hipertensos, eles fumam mais, mas também pela ação direta do vírus sobre o coração, né? O vírus, ele afeta o coração. Esse vírus, ele causa o que nós chamamos de resposta inflamatória sistêmica, né? Então, ele pode, por exemplo, provocar uma inflamação do coração, que nós chamamos de miocardite, né? Ele pode provocar síndromes coronarianas agudas, até mesmo causando infarto e AVC. Então, é uma doença que pode ser muito grave. É claro que aqueles mais jovens, às vezes, isso passa como se fosse uma gripe, né? Mas nesses indivíduos mais vulneráveis, essa doença ela pode ser muito grave e quando o indivíduo ele precisa de terapia intensiva, quando ele fica em UTI e está usando respiradores artificiais, a mortalidade é bem elevada. Doutor, mas aí me parece uma situação bem complexa, porque o que a gente tem ouvido e escutado até nos jornais, na televisão, etc., é que menos pessoas estão procurando o atendimento, ou seja, pessoas que já sabem que sofrem do coração ou aquelas que estão
em fase de fazer check-up não estão indo procurar esse tipo de atendimento. Isso agrava mais ainda a situação, não é verdade? Patrícia, você fez uma excelente pergunta, né? É uma preocupação dos médicos, em especial dos cardiologistas, não só do Brasil, porque nós observamos uma redução dos atendimentos, sobretudo os atendimentos nas urgências. Nós sabemos que o infarto do miocárdio é uma doença que leva à morte súbita. 30% dos indivíduos infartados, eles podem morrer antes de chegar ao hospital, né? Então, nós temos, de uma maneira reiterada, alertado sobre a necessidade de procurar as urgências. Agora, com a questão da pandemia da Covid, muitas pessoas têm receio de ir aos hospitais para não contrair a infecção, né? E por conta disso, eles ficam em casa e com isso aumenta o risco de ter um desfecho desfavorável em função de complicações agudas de doenças prevalentes, como as doenças cardiovasculares. Toda pandemia, ela tem reflexos sobre o sistema de saúde como um todo. Sim. A primeira onda das pandemias se deve à morbimortalidade decorrente da própria doença, né, no caso da Covid-19. A segunda onda, ela se deve à restrição dos recursos que são destinados ao atendimento dos pacientes que têm doenças prevalentes, Sim. como as doenças cardíacas, as condições agudas, a exemplo do AVC e do infarto. A terceira onda se deve à restrição dos recursos para o atendimento às doenças crônicas, como também é o caso das doenças cardiovasculares, né? E também do diabetes, do câncer. E a quarta onda, você tem um impacto econômico que causa sobre a sociedade como um todo, o impacto psicológico que causa nas pessoas, né? E também nos próprios profissionais de saúde que podem sofrer esgotamento físico, esgotamento psíquico, levando o que nós chamamos de síndrome de burnout, né? Então, é um cenário muito complexo. A doutora Valéria agora se juntou a nós. Agradeço a participação da doutora Valéria Braille, que é cardiologista e membro do Conselho de Administração da Braille Biomédica, diretora clínica do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui de São José do Rio Preto, e diretora clínica da Braille Cardio. Obrigada, doutora Valéria, minha querida irmã, por participar conosco desse talk show e conscientizar aqueles que nos ouvirem a respeito da importância do cuidado com o coração. E eu gostaria de ouvir um pouco a Valéria para a gente poder encerrar esse nosso talk show. Ela não pôde chegar antes porque estava com pacientes e a função primeira do médico é essa, é ser o paciente, é tratar os doentes. Então, para a gente encerrar, eu queria ouvir um pouco dela e depois do senhor a respeito do que é esse Movidos pelo Coração, que nós todos precisamos nos engajar. Pessoal, é com grandíssimo prazer que temos a honra, né, Patrícia, de poder bater o papo franco, inteligente, assim, com o Dr. Marcelo Queiroga, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em relação ao Movidos pelo Coração, quero me atentar um pouco também com a questão da campanha do Setembro Coração, né, que esse ano muito voltada com relação aos efeitos da pandemia, não só no sistema cardiovascular, mas em toda a dinâmica de atendimento dos pacientes. A gente tem batido muito forte na tecla de que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, inclusive no Brasil. A gente já sabe que, em média, morrem de 40 a 50 pessoas por hora no Brasil de doenças cardiovasculares. E em se tratando de situações de pandemia e lockdown, e fique em casa, é justificável que as pessoas também obedeçam a essas ordens.
Só que em se tratando de sintomas cardiovasculares, por favor, procurem os seus médicos. Não fiquem em casa. Nós estamos tendo muito problemas com as pessoas que por medo, pânico, que é completamente justificável pela situação que estamos vivendo, estão morrendo em casa de doenças cardiovasculares que poderiam ser muito bem estabelecidas e tratadas. Então, motivo algum justifica que você fique em casa com dúvida de saber se o seu problema cardiovascular está descompensado. Bom, pessoal, eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui foi extremamente importante e serve muito para conscientizar aqueles que nos ouvirem sobre a importância da prevenção, do cuidado. Nós não podemos deixar que as nossas doenças pré-existentes ou ainda não existentes apareçam. As doenças cardiovasculares, como os dois grandes médicos ilustres que estão aqui conosco disseram, elas são as causas de maior mortalidade no mundo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela participação. Feliz Dia Mundial do Coração e que a gente continue sempre movidos pelo coração.